E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou estudante do curso de Medicina da Universidade Regional do Cariri e dando continuidade à nossa playlist de antibiótico terapia, vamos conversar sobre as penicilinas. A nossa aula terá como principais objetivos compreender os princípios fundamentais da antibiótico terapia, com ênfase no grupo das penicilinas, reconhecer os diferentes tipos de penicilinas, suas características estruturais e mecanismos de ação, identificar os mecanismos de resistência bacteriana associados ao uso das penicilinas, analisar o espectro de ação e as principais aplicações clínicas dessas drogas, descrever aspectos essenciais de farmacocinética e farmacodinâmica relacionados às penicilinas, avaliar os efeitos adversos e as interações medicamentosas mais relevantes e aplicar o conhecimento adquirido na seleção racional e segura das penicilinas na prática clínica. Inicialmente, pessoal, é interessante nós sabermos que as penicilinas estão dentro de um grande grupo que são os beta-lactâmicos. Então, nós temos como representantes dos beta-lactâmicos as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos ou carbapenins e os monobactâmicos. Esse grupo ele tem em comum esse anel chamado anel beta-lactâmico. Esse anel beta-lactâmico é esse que tem 3 átomos de carbono e 1 átomo de nitrogênio. Todos esses do grupo dos beta-lactâmicos possuem esse anel beta-lactâmico, e esse anel beta-lactâmico é o grupo que vai fazer a ação contra a bactéria, que a gente chama de grupo farmacofórico. As penicilinas elas foram descobertas acidentalmente por Alexander Fleming, lá em 1928. Inclusive, eu tenho aqui no canal um short explicando como se deu essa descoberta e o prêmio Nobel que foi concedido ao Alexander Fleming, ao Chen e ao Florey. Essas penicilinas foram produzidas por fungos do gênero Penicillium. Isso aqui eu já falei um pouquinho, né, sobre o pertencimento da classe beta-lactâmicos e tal. Vamos lá. Em relação ao mecanismo de ação, eles vão agir inibindo a síntese da parede bacteriana. Observe que nós temos bactérias que elas são gram-negativas e gram-positivas. As bactérias gram-positivas, observe o seguinte, eles têm uma camada muito maior de peptidoglicanos, enquanto as bactérias gram-negativas têm uma camada menor de peptidoglicanos, porém, eles têm uma membrana externa de lipopolissacarídeos. Nesse ponto, o que é que a gente observa? As penicilinas elas vão atuar nos peptidoglicanos, nas proteínas ligadoras de penicilinas, nesses roxinhos. Observando aqui, vocês observam que é mais fácil essas penicilinas conseguirem atingir as bactérias gram-positivas ou gram-negativas? Lógico que são as gram-positivas. Por quê? Porque as proteínas ligadoras de penicilina que unem esses peptidoglicanos, eles estão mais expostos. Isso quer dizer que não tem como as penicilinas atingirem as bactérias gram-negativas? De forma alguma. Até porque nós temos essas porinas. E essas porinas, elas são a logística necessária para que alguns tipos de penicilinas consigam penetrar. Então, observem, essas penicilinas atuam inibindo a síntese da parede bacteriana, atuam contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, vão se ligar às PDPs, que são as proteínas ligadoras de penicilina, que são essenciais para formar esses peptidoglicanos, ou seja, para formar esses peptidoglicanos, precisa-se das proteínas ligadoras de penicilina, e é aí que as penicilinas vão agir. E o resultado desse mecanismo de ação das penicilinas é inibir a montagem da parede junto à ação de algumas autolisinas, tá? Para destruir a parede bacteriana. Esses beta-lactâmicos, junto aos glicopeptídeos, que é uma outra classe, vão atuar inibindo essa síntese da parede bacteriana. O
que vai diferir é, nos beta-lactâmicos, eles vão agir nas proteínas ligadoras de penicilina, e os glicopeptídeos é no outro terminal, que é o terminal deala-deala. As bactérias gram-positivas, você vê que essas PBPs são mais facilmente acessadas, por quê? Porque elas estão mais expostas. Nas gram-negativas, o antibiótico precisa passar por onde? Pelas porinas. Então tem que passar por essa membrana externa. Esse espaço, pessoal, que tem da membrana externa com a membrana interna, esse espaço aqui é chamado de espaço periplásmico. Então tem que passar por esse espaço periplásmico e se ligar às PBPs, tá? As proteínas ligadoras de penicilinas. O anel beta-lactâmico é um núcleo comum de todos os antibióticos dessa classe, que é a classe dos beta-lactâmicos. É ele que intermedia o mecanismo de ação e confere atividade antibacteriana, porque esse é o grupo farmacofórico. Se liga no seguinte, os beta-lactâmicos, a depender da literatura que vocês observarem, alguns vão dizer que tem 4, outros 5 grupos. O material do Sanal fala que tem 5 grupos. Que grupos são esses? Penicilinas, inibidores de beta-lactamases, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. Eu prefiro a classificação que diz que são 4. Por quê? Os inibidores de beta-lactamases, eles estão dentro das penicilinas, porque nada mais são do que o ácido clavulânico e tal, que vocês vão ver que eles vão se unir com essas penicilinas contra alguns micro-organismos que são produtores de beta-lactamases. Então, tenham em mente, penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. E todos eles vão interferir aonde? Na síntese da parede celular bacteriana. Hoje vamos conversar só sobre as penicilinas. E, lógico, os inibidores da beta-lactamase que estão dentro desse assunto. Vamos lá. A gente já conversou um pouquinho no vídeo passado sobre resistência bacteriana. E o que é essa resistência? A resistência antibiótica ela vai ocorrer quando a bactéria adquire genes que permitem interferir no mecanismo de ação do antibiótico. Pode surgir ou por mutação espontânea, DNA, ou por transferência de plasmídio. Plasmídio que é aquele DNA extra que tem na bactéria, que ele pode ser passado para outra bactéria por conjugação, por transferência quando é com bactérias mortas, ou então por transdução, quando é no caso de bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, e essa resistência ela pode ser intrínseca ou adquirida. Uma resistência intrínseca ela decorre da própria natureza do micro-organismo, e a adquirida ela ocorre por mutação genética ou por transferência horizontal, que é transformação, transdução e conjugação. Aqui é o exemplo mais prático de como essas bactérias elas adquirem resistência, que é pela conjugação bacteriana. Então elas se ligam por esses pilis sexuais e transferem material genético um para outro, tá? Esse plasmídio. E esse material genético ele pode conter genes que são resistentes a esses antibióticos. Os principais mecanismos de resistência são, primeiro, produção de beta-lactamases. A penicilina não é do grupo dos beta-lactâmicos, então existem enzimas que conseguem quebrar o anel beta-lactâmico. Essas enzimas que quebram o anel beta-lactâmico a gente chama de beta-lactamases. Então é o principal mecanismo de resistência dessas bactérias. Observa na imagem aqui ao lado. Nós temos um beta-lactâmico qualquer, aí você vai ter uma bactéria que tem essas beta-lactamases. As beta-lactamases vão hidrolisar esse anel beta-lactâmico, fazendo com que se torne um antibiótico inativo. Outro mecanismo de resistência é a alteração das PBPs, tá? Das proteínas ligadoras de penicilina, que formam lá os peptidoglicanos. Essas PBPs elas vão passar a ter uma baixa afinidade pelo antibiótico, o que vai dificultar a sua ação. Então é um outro mecanismo que a bactéria pode adquirir. Um terceiro mecanismo de resistência é a redução da permeabilidade da membrana. Por exemplo, não tem aquelas porinas que tem nas bactérias gram-negativas? Essas porinas elas podem diminuir de tamanho ou elas podem muitas vezes desaparecer, diminuir a quantidade também, tá? Impedindo a entrada do antibiótico. A penicilina G e a oxacilina elas são ineficazes contra a maioria dos gram-negativos, porque
são moléculas grandes, elas não conseguem atravessar as porinas. Já as aminopenicilinas, que é a ampicilina e a amoxicilina, e outras que tem de novas gerações, elas conseguem melhor penetrar essas porinas justamente pelo tamanho da molécula. O espectro de ação das penicilinas, pessoal, vai ter vários tipos. As penicilinas, elas são antibióticos beta-lactâmicos que atuam inibindo a síntese da parede celular bacteriana, cobrindo uma ampla variedade de bactérias, sejam elas gram-positivas ou gram-negativas. Lógico que majoritariamente gram-positivas, porque como eles atacam a parede celular e a parede celular é de peptidoglicanos, esses peptidoglicanos estão mais expostos nas bactérias gram-positivas, as penicilinas têm uma melhor ação em bactérias gram-positivas. Isso não quer dizer que ela não consiga, as penicilinas também não destruam bactérias gram-negativas. Essas são as classificações gerais das penicilinas. Existem aquelas penicilinas que são naturais. Nós temos a penicilina cristalina, a procaína, a benzatina e a penicilina V. A penicilina cristalina, procaína e benzatina são penicilinas G. Essa penicilina que é oral é a única que é V. Temos as penicilinas que são antistafilocócicas, que é a nafcilina, a oxacilina, a cloxacilina, dicloxacilina, methicilina. A oxacilina é a principal delas, que a gente vai ver aqui. Também vamos falar um pouquinho da nafcilina. E temos as penicilinas que elas são de amplo espectro, que já vão mudar as gerações. De segunda geração nós temos as aminopenicilinas, que é a ampicilina e a amoxicilina. De terceira geração nós temos as carboxipenicilinas, que é a carbenicilina e a ticarcilina. E quarta geração, as ureidopenicilinas, que é representada pela piperacilina. Uma observação importante. As penicilinas que elas são antistafilocócicas e também as aminopenicilinas, tá, de segunda geração, elas são penicilinas semissintéticas. A ticarcilina, que é uma carboxipenicilina, e a piperacilina, que é uma ureidopenicilina, são também classificadas como penicilinas com ação antipseudomonas, porque quando elas estiverem associadas com inibidores da beta-lactamases, elas vão adquirir a capacidade de combater pseudomonas. Esses aqui são os principais tipos de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Exemplos de cocos gram-positivos, temos os streptococcus, estafilococcus, enterococos, os bacilos gram-positivos, listérias, clostridiums. As principais bactérias gram-negativas, os cocos, né, gram-negativos, neisserias, moraxelas, e os bacilos, pseudomonas, haemófilos e enterobactérias. E você conhecendo nessa classificação, já vai ser bem mais tranquilo para você entender o espectro e o uso clínico das penicilinas. Falando um pouquinho agora das penicilinas G, tá? Primeiro, as penicilinas elas são bactericidas, então elas matam bactérias, tá? Não são bacteriostáticas, são bactericidas. Inibem a biossíntese do mucopeptídeo da parede celular. Quais são os tipos e as vias principais dessas penicilinas G? A penicilina benzatina e a procaína é de uso intramuscular. A penicilina cristalina ela é endovenosa. Elas pegam gram-positivas, cocos gram-negativos, anaeróbios de boca e orofaringe. E aqui na imagem ao lado, tá, que eu tirei do Saná, nós temos as principais considerações entre as penicilinas procaína e benzatina. A procaína ela é pouco utilizada, tá? Ela é por via intramuscular, de 12 em 12 horas, tá? Ela é bem pouco utilizada, tem uma meia-vida um pouco mais prolongada. Ela pode ser usada, pessoal, para combater sífilis primária e secundária e também a febre reumática. Um detalhe interessante, viu, pessoal, é que a penicilina G-benzatina, que é a famosa benzetacil, ela também serve para prevenir novos surtos de febre reumática quando é adquirida na infância. Um cuidado que deve ter são as reações alérgicas, tá? Principalmente nefrite e hipercalemia, porque elas possuem potássio, tá? Em grandes quantidades elas podem gerar esse efeito eletrolítico. Elas passaram a ser menos usadas depois das aminopenicilinas, porque é muito mais cômodo para o paciente fazer um uso de um antibiótico por via oral do que por via intramuscular, né? Porque
machuca bastante. E também tem um problema do desabastecimento, tá? A penicilina G, benzatina, está sendo cada vez menos produzida. Outro detalhe é porque essas penicilinas, por elas serem naturais, isso penicilina G, benzatina, procaína e cristalina, elas podem gerar mais reações adversas, tá? Por conta da fermentação do fungo. Isso pode gerar reações de hipersensibilidade, desde leves a graves, toxicidade para os rins, tá? Causando a nefrite intersticial, justamente por serem naturais, são mais alergênicas, podem causar eventos hematológicos, que é hemólise, né? Quebra das hemácias, e algum grau de neurotoxicidade, tá? São as reações que elas não são muito. Não são. Como é que eu posso dizer? Elas podem acontecer, mas não precisa se assustar. Tá? Não exatamente. É um número bem pequeno. E sobre a penicilina procaína, eu gosto de destacar o seguinte: ela está caindo em desuso, mas ela ainda tem algumas indicações, como pneumonia pneumocócica, especificamente quando são cepas sensíveis, sífilis, faringite e celulite streptocócica. Detalhe, tá? Existem essas. Eu falo muito penicilina G, penicilina V. O que essa fermentação do fungo penicillium pode produzir vários tipos: F, G, K, O, X, V. Só que as mais utilizadas são as penicilina G e as penicilina V. As penicilina G, como eu falei, temos a G, procaína e a benzatina. E como penicilina V é a única que tem por via oral. Só que ela já adquiriu, como é que eu posso dizer, as bactérias já adquiriram tanta resistência a ela que ela basicamente está sendo pouquíssimamente produzida. A penicilina cristalina, ela é endovenosa, diferente da benzatina e da procaína, que elas são intramusculares. Então a cristalina ela é endovenosa, bactericida, tem uma meia-vida curta, ela pode, dependendo do patógeno, doses variadas. E detalhe, ela consegue atravessar muito bem a barreira hematoencefálica, tá? Ela pode atingir o sistema nervoso central, por isso que ela é utilizada em meningite. Qual é o espectro de ação? Tá? Pode ser usado em neisserias, como a Neisseria meningitidis, causa meningite, ou meningococcemia, tá? Quando esse meningococo ele se espalha na corrente sanguínea. Também nós temos a ação deles nas espiroquetas, que é no caso da leptospirose, e também o treponema que causa a sífilis. É importante a gente frisar que a penicilina G cristalina ela serve para combater Streptococcus pneumoniae sensível à penicilina, porque existem alguns Streptococcus pneumoniae, que são bactérias que causam pneumonia, que elas já estão resistentes. Então tem que sempre olhar o local no antibiograma se esse Streptococcus ele é ou não sensível à penicilina. Se ele for sensível à penicilina, aí você pode prescrever a penicilina cristalina. Então, o espectro dele é para Streptococcus, como Streptococcus pneumoniae, quando ele é sensível, Streptococcus pyogenes, que é o que causa erisipela, e o Streptococcus viridans, que ele causa endocardite, tá? Que é uma inflamação no coração. E também ele tem um espectro para Enterococcus, como é o caso do Enterococcus fecalis, isso aí já é infecções hospitalares. Essa penicilina cristalina, ela é sempre endovenosa, ela é aplicada de 4 em 4 horas, então são 6 aplicações diárias, portanto a dose total ela é sempre múltiplo de 4, de 6, de 4 em 4 horas. Por ela ser potássica, se ela for em altas doses, ela pode causar hipercalemia, tá, pessoal? Então, cuidado com isso. Para diferentes agentes, nós temos diferentes doses e também está tendo um desabastecimento global nos últimos anos. As pessoas querem, ou seja, as empresas estão produzindo menos essas penicilinas, tanto a benzatina quanto a cristalina, justamente porque existem várias bactérias que elas estão criando resistência, estão sendo comercializados antibióticos com espectros diferentes. Então, muitas vezes é necessário fazer, né, o governo ele tem que encomendar bem antes determinadas quantidade de lotes e tal, fazer um convênio.
para que não haja esse desabastecimento no país. Observa, a depender do micro-organismo, a dose muda. Tá? Observa que para meningite, a dose da penicilina cristalina é bem maior do que para endocardite, para anaeróbios, para streptococcus, para tétano e leptospirose, e assim vai. Outros agentes, tá, também, o clostridium, anaeróbios, cavidade oral, actinomyces e tal, todos eles você tem que observar a dose necessária de penicilina cristalina, que é em unidades internacionais. Aqui nós temos um resumozinho esquemático, tá? A penicilina cristalina, ela é endovenosa, pode ser de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, tá? Ou seja, pode ser um intervalo múltiplo de 4 ou de 6. A penicilina procaína, ela é intramuscular, ela já é de 12 em 12 horas. A penicilina benzatina, ela é intramuscular, mas observa, ela tem um espaço bem maior, de 3 semanas, ou seja, a cada 21 dias. E muitas vezes apenas dose única já resolve. A penicilina V era a única por via oral, que era administrada de 6 em 6 horas, mas ela foi tão prescrita que praticamente a grande maioria das bactérias já tem resistência à penicilina V. Agora tem as penicilinas que elas são anti-estafilocócicas, tá? Que são representadas pela nafcilina, a oxacilina, que eu deixei aqui marcado porque ela é muito importante, a cloxacilina e a dicloxacilina, e tem a meticilina também. Elas vão agir aonde? Vão agir em estafilococos que são produtores de penicilinase, tá? A penicilinase é um tipo de beta-lactamase que quebra o anel beta-lactâmico. Um caso importante de estafilococos produtores de penicilinases é o MSSA, que é os estafilococos aureus sensíveis à meticilina. Nesse caso, a cobertura para você combater esses estafilococos aureus sensíveis à meticilina é a oxacilina. Tá? A oxacilina ela é a droga de escolha. Cobertura contra estafilococos aureus resistentes à penicilina G, você faz a administração com oxacilina, certo? O Staphylococcus aureus ele produz a penicilinase, e essa penicilinase ela faz com que as benzilpenicilinas, como é o próprio benzetacil, ele seja ineficaz. Então, para tratar Staphylococcus aureus sensível à meticilina, que é uma bactéria que é adquirida na comunidade, prescreve a oxacilina endovenosa de 4 em 4 horas, não tem formulação oral. Agora, detalhe, eu falei Staphylococcus aureus sensível à meticilina. Existe o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Nesse caso, ele é um micro-organismo majoritariamente de ambiente hospitalar e ele é resistente até à oxacilina. Então, para esse específico patógeno, você tem que recorrer a outros fármacos, como é o cadavancomicina, que é um glicopeptídeo que vai agir também na parede celular, só que é no terminal de ala e não na PDP. Ou então a linezolida, tá? Que é da classe das oxazolidinonas. Essas oxazolidinonas, como a gente falou na aula de introdução à antibiótico terapia, vão atuar no mecanismo da síntese proteica, especificamente do RNA transportador. E aqui embaixo eu deixei uma tabelazinha diferenciando, tá? O MSSA e o MRSA. MSSA, Staphylococcus aureus sensível à meticilina. O mecanismo de ação dele, o mecanismo de resistência, tá? É produção de beta-lactamase. Esse mecanismo de resistência, tá? É adquirido por via plasmidial. Então, benzilpenicilinas não funcionam. Então, tem que ser prescrito o quê? Uma penicilina antistafilocócica, como é o caso da oxacilina. Já o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o mecanismo dele é na alteração da proteína ligadora de penicilina. Então, nem a oxacilina funciona. Você tem que recorrer a um outro antibiótico que consiga destruir a parede celular bacteriana dela, mas por um mecanismo diferente das penicilinas. Então você prescreve a vancomicina, que é um tipo de glicopeptídeo que atua no terminal de ala e consegue destruir o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Agora falando das penicilinas de amplo espectro, tá, de segunda geração, nós temos as aminopenicilinas.
As principais que a gente conhece, tá? Que são elas duas, a ampicilina e a amoxicilina, são fármacos bactericidas, eles vão inibir a síntese da parede celular. Tem um espectro contra gram-positivos, gram-negativos, como é Haemophilus influenza, Moraxella, Proteus, Salmonella, Shigella. São efetivas para infecções respiratórias e urinárias, sejam leves ou moderadas. Agora, detalhe. Essas penicilinas, uma facilidade delas é porque elas são administradas por via oral. A ampicilina ela pode ser por via oral ou por via endovenosa, tá? De 6 em 6 horas. A amoxicilina ela é por via oral no Brasil, tá? Pode ser de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas, a depender da miligrama. E o espectro, tá? Pega streptococcus, enterococcus, enterobactérias, hemófilos, listéria. No caso da ampicilina, tá? Ela pega listéria, porque a listéria ela também pode causar um tipo de meningite. E são usadas frequentemente em quê? Em infecções das vias aéreas superiores, tipo amidalite, otite, sinusite. Meningite, no caso da listéria, você usa a ampicilina. Endocardite, tá? Você usa a ampicilina com aminoglicosídeo. Para gastroenterocolites ou para infecção do trato urinário, também você faz a prescrição dessas aminopenicilinas. Aqui nós temos um quadrozinho esquemático, tá? A ampicilina, você observa que a posologia dela é um pouco mais incômoda do que a amoxicilina. Por quê? A ampicilina ela pode ser por via oral, tá? De 6 em 6 horas, ou então lá no hospital, por via intravenosa de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. Só que a ampicilina é o seguinte, ela interage com o alimento. Então você tem que tomar ela 1 ou 2 horas antes de cada refeição. Tá vendo como é complicado? Por isso que a amoxicilina ela é bem mais confortável, porque ela não interage com o alimento. Tanto faz você fazer a ingestão, a administração da amoxicilina durante o almoço, janta e tal, só siga a posologia, tá? Via oral de 8 em 8 horas. A de terceira geração, que são as carboxipenicilinas, nós temos a carbenicilina e a ticarcilina. São bactericidas, inibem a síntese da parede celular. O espectro delas são menos eficazes contra gram-positivas, mas elas atuam contra gram-negativas produtores de beta-lactamases. Então pega Enterobacter, Proteus, Pseudomonas. Isso no caso das Pseudomonas quando a gente faz a associação da ticarcilina com um inibidor de beta-lactamase. De quarta geração nós temos as ureidopenicilinas, tá? Que o fármaco representante é a piperacilina. Ela também tem ação bactericida, inibe a síntese da parede celular. Todos os beta-lactâmicos são bactericidas, tá, pessoal? Só para ficar claro para todo mundo. O espectro de ação ele é bem amplo, tá? Com alta afinidade contra pseudomonas e enterobactérias resistentes e tem uma maior estabilidade frente às beta-lactamases, principalmente quando a gente faz a associação da piperacilina com um inibidor de beta-lactamase. Importante lembrar, nenhuma penicilina de amplo espectro é eficaz contra estafilococos produtores de penicilinase. Lembra dos estafilococcus aureus sensíveis à meticilina e os estafilococcus aureus que são resistentes à meticilina? Se eu estiver falando de um estafilococcus aureus sensível à meticilina, o fármaco de escolha é a oxacilina. Se for estafilococcus aureus resistente à meticilina, então eu tenho que prescrever um glicopeptídeo, tá? Uma vancomicina, uma linezolida, e vocês vão ver também que se eu pegar uma amoxicilina com clavulanato, também consegue combater os estafilococcus aureus resistentes à meticilina. O conhecimento do espectro bacteriano ele é essencial para você ter um uso racional desses antibióticos. Vamos falar um pouquinho da farmacocinética dessas penicilinas. A farmacocinética ela estuda as ações que o corpo exerce sobre um fármaco, incluindo absorção, distribuição, metabolização e excreção, além do início da ação, a duração do efeito e a biotransformação. Como é que funciona a absorção dessas penicilinas? Elas são, em sua maioria, ácidos fracos. Se são ácidos, são melhor absorvidos em ambiente ácido, tá? Que é um pH baixo. Então, é nesse momento quando elas estão na forma indissociada e lipossolúvel. A via oral geralmente ela é pouco absorvida, por isso que a grande maioria das penicilinas elas são parenterais, seja por via endovenosa ou intramuscular, com exceção das aminopenicilinas, que você tem por via oral.
mas elas são as exceções. Eu coloquei aqui a amoxicilina, ela é bem absorvida por via oral, mas a própria ampicilina é por via oral, só que a administração dela é complicada. Você tem que administrar ela 1 hora antes ou 1 hora depois das refeições. Então, por isso que geralmente as penicilinas elas são pouco absorvidas por via oral. Como é que funciona essa distribuição, tá, pessoal? Elas podem se ligar a proteínas plasmáticas, como é o caso da albumina, e a lipossolubilidade ela também vai interferir nessa distribuição. Quanto mais a penicilina se ligar a uma proteína plasmática, quanto mais tempo ela ficar ligada, menos a concentração dela no plasma. E, consequentemente, ela vai ter pouca ação. A penicilina G e a ampicilina, elas têm baixa ligação a essas proteínas plasmáticas, então elas ficam mais tempo no soro, tá? No plasma, e eles conseguem combater as bactérias. Já a nafcilina, por exemplo, que é um antistáfilo, ela tem uma forte ligação proteica, então ela tem menos concentração sérica, então ela combate menos as bactérias, esses micro-organismos. Então a penicilina ela alcança quase todos os tecidos, inclusive, a depender do antibiótico. Líquido pleural, sinovial, pericárdico, barreira hematoencefálica, principalmente quando está inflamada. Aí você consegue ter uma maior penetração dessas penicilinas. O metabolismo, tá, pessoal? Essas penicilinas elas vão sofrer metabolização hepática parcialmente. Quando elas são metabolizadas no fígado, elas vão se transformar em ácido penicilóico, tá, que é um metabólito inativo. E essa transformação ela reduz a meia-vida e influencia na necessidade de doses repetidas. A excreção, tá? A excreção, a principal via é a renal, ocorrendo rapidamente por secreção tubular, mas você também pode ter uma excreção pelo leite materno, pelo escarro. A ampicilina e as penicilinas de amplo espectro, a excreção ela é mais lenta que a penicilina G. A oxacilina ela tem uma excreção que ela pode ser renal ou biliar e não requer ajuste de dose em quem tem insuficiência renal. E a nafcilina ela tem majoritariamente uma excreção biliar, ou seja, que sai mais nas fezes. Aqui é um resumozinho esquemático da farmacocinética dessas penicilinas. Então, observa, tá? A absorção ela é melhor em meio ácido. A maioria das penicilinas são melhor absorvidas em meio ácido. A via oral ela é bem limitada. Só a amoxicilina, que é a exceção, porque até a ampicilina ela precisa ser administrada 2 horas antes ou 2 horas depois das refeições para conseguir ser absorvida. A distribuição ela é muito influenciada por ligação proteica e pela lipossolubilidade. A nafcilina, como ela se liga fortemente a essas proteínas plasmáticas, ela fica menos disponível no plasma sanguíneo, então por isso ela acaba funcionando menos. O metabolismo, tá? Quando acontece lá no fígado, forma-se um metabólito inativo, que é o ácido penicilóico, e essa biotransformação ela é no fígado, tá? É uma biotransformação hepática. A excreção dessas penicilinas, ou seja, a eliminação delas, é majoritariamente por via renal. Mas tem a oxacilina e a nafcilina que também podem ser por via biliar. E como é que funciona a farmacodinâmica dessas penicilinas? Gente, farmacocinética é o que o nosso corpo vai fazer com o fármaco. Farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o nosso corpo, tá? Então estuda como o fármaco atua no organismo, a farmacodinâmica. Isso inclui respostas farmacológicas, duração e magnitude da resposta e relação com a concentração do fármaco no sítio de ação. Detalhe, a gente tem que ter esses conceitos. Existe um conceito de concentração inibitória mínima, que é a menor concentração que um antibiótico tem, que ele é capaz de inibir o crescimento dessa bactéria. Quando eu vou fazer um tratamento antibacteriano, qual é a meta terapêutica? Fazer com que as concentrações plasmáticas fiquem sempre acima dessa concentração inibitória mínima para conseguir inibir o crescimento bacteriano. Em relação às penicilinas, tá, pessoal? A meia-vida delas geralmente é curta, menos de 1 hora, por isso que você tem uma necessidade de fazer administrações que são bem mais frequentes. Em infecções graves, tá? A administração pode ser de até de 4 em 4 horas, quando você tem uma função renal normal. A exceção é a piperacilina, que tem uma vida mais longa em altas doses. O mecanismo de resistência que a gente já conversou, tá? O principal é com a produção de beta-lactamases, que quebram esse anel beta-lactâmico. Então, ou seja,
os micro-organismos que têm enzimas que quebram o anel beta-lactâmico vão hidrolisar esse anel e tornar ele um metabólito inativo, tá? Formando esse ácido penicilóico, fazendo com que você tenha a perda da eficácia antibiótica. E vendo que tem esse mecanismo de resistência das bactérias, que é produzir beta-lactamases, os cientistas desenvolveram uma estratégia que é os inibidores de beta-lactamases. Lembra que no início estava falando como se fosse uma classe isolada? Mas não, ele está dentro das classes das penicilinas. Por quê? Eles foram criados para proteger as penicilinas da degradação. Então eles vão ampliar o espectro antimicrobiano. Quais são os principais inibidores da beta-lactamase? O clavulanato, ou ácido clavulânico, o sulbactam e o tazobactam. Vocês podem observar que eles também têm o anel beta-lactâmico, só que ele é bem mais exposto. Então, qual é a ideia? Tá? Quando eu vou associar, por exemplo, uma amoxicilina com clavulanato, uma piperacilina com tazobactam, uma ampicilina com sulbactam, qual é a ideia, pessoal? É que quando eu administro essas penicilinas que estão juntas a inibidor de beta-lactamase, esses inibidores de beta-lactamase chegam primeiro lá na bactéria. Aí a bactéria, o que ela vai fazer? Ela vai liberar todas as suas enzimas lá que tentam degradar esse anel beta-lactâmico. Só que quando o fármaco mesmo chega, a bactéria já tem gastado todas as suas enzimas combatendo os inibidores de beta-lactamase, combatendo o clavulanato, o sulbactam e o tazobactam. Então eles são substratos suicidas. Eles vão antes, fazem com que a bactéria gaste todas as suas enzimas e depois é que vai vir um antibiótico mesmo para destruir essas bactérias. Essas são as principais associações, tá? Por exemplo, a amoxicilina, ela é muito associada com clavulanato para combater a Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Bacteroides fragilis, inclusive o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, tá? O resistente e o sensível. A ampicilina, muito associada com sulbactam para Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Bacteroides fragilis. A ticarcilina com clavulanato e a piperacilina tazobactam, elas são antipseudomonas. E aqui do lado eu coloquei os nomes comerciais, tá? A amoxicilina com clavulanato é conhecida muito como Clavulin. A ampicilina com sulbactam com o nome Unazin. A piperacilina com tazobactam é o Tazocin. E a ticarcilina com clavulanato é o Tioxin. Em relação ao Clavulin, tá? Nós vemos que a amoxicilina com clavulanato, olha o espectro, pega Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus resistente à meticilina e gram-positivos anaeróbios na dose de 500 mg de 8 em 8 horas. Ele não é efetivo contra pneumococo de alto nível de resistência à penicilina. Tá? O pneumococo ele é resistente por mudança no sítio de ligação da PBP e não por beta-lactamase. Tem que ser por um outro mecanismo para destruir esse pneumococo. Tem boa ação contra anaeróbios e não tem ação contra pseudomonas, tá? O clavulin, que é a amoxicilina com clavulanato, não funciona contra pseudomonas. E também não funciona contra algumas enterobactérias que são produtoras de beta-lactamase que são inativadas pelo clavulanato. Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Proteus. Agora, em relação ao Unazin, tá? O Unazin é a ampicilina com sulbactam. Tem o mesmo espectro da amoxicilina com clavulanato, também não tem ação contra pseudomonas, tem formulação tanto oral quanto endovenosa, tá? Tem uma ação contra um outro bacilo gram-negativo não fermentador, que é o Acinetobacter baumannii. O uso clínico pode ser em ambiente hospitalar. Os germes hospitalares, pessoal, eles são bem mais complicados de tratar. Então o Unazin ele serve para isso. Para infecção hospitalar por Acinetobacter multiresistente em hospitais, pela atividade do sulbactam, porque tem uma boa atividade para esses anaeróbios, para infecções também na infecções profundas no abdômen. Os antipseudomonas são principalmente o Tazocin e o Tioxin. O Tazocin é a piperacilina com tazobactam e o Tioxin é a ticarcilina com clavulanato.
Essa combinação com o inibidor de beta-lactamase, elas fazem com que você consiga combater esses pseudomonas, que são geralmente germes hospitalares. E eu vou prescrever quando? O tazocin e o tioxin, para evitar tipo, pneumonia associada à ventilação mecânica. Provavelmente vai ter pseudomona lá, então você tem que fazer essa prescrição. Pacientes neutropênicos com fibrose cística, majoritariamente eles estão infectados com pseudomonas, então você prescreve essas penicilinas com ação de pseudomonas, que pode ser o tazocin ou o tioxin. Tazocin, piperacilina com tazobactam, tioxin, ticarcilina com clavulanato. Aqui eu coloquei um exemplo esquemático, tá, principalmente da via e da posologia, o intervalo. Tipo, a amoxicilina com clavulanato, que é o clavulin, ele é por via oral, tá? Dessa classe aqui toda, ela é a única que tem por via oral, é de 8 em 8 horas. O tioxin, que é a ticarcilina com clavulanato, é por via intravenosa, pode ser de 4 em 4 horas ou de 8 em 8 horas. O Unazin, que é a ampicilina com subactam, é por via intravenosa de 6 em 6 horas. E o Tazocin, que é a piperacilina com tazobactam, pode ser de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Quais são os principais efeitos adversos das penicilinas? Então, por uma visão geral, tá? Quando eu falo penicilinas, é uma classe bem diversificada, tá? Você tem desde a segunda, terceira, quarta geração, então tem amplos efeitos. Apesar de ter uma baixa toxicidade, alguns eventos podem ser graves, principalmente quando causa toxicidade renal, alergias graves, hipersensibilidades e algumas manifestações cutâneas podem gerar até a síndrome de Stevens-Johnson. Vocês vão ver nos próximos slides. Em relação à toxicidade renal, o mais comum é a nefrite intersticial alérgica, principalmente com a oxacilina, tá, que é um antiestáfilo. Quais são os sintomas que você já tem que suspeitar que pode haver uma toxicidade renal? Começa com febre, um rasgo cutâneo, sangue na urina, tá? Hematúria, eosinofilia. Se isso acontecer, qual é a conduta? Suspende imediatamente, porque tem um risco de insuficiência renal irreversível. Toxicidade cerebral. Geralmente está associado quando o paciente já tem alguma insuficiência renal prévia e quando ele faz uso de doses elevadas de penicilina. Quando é que vamos suspeitar que ele desenvolveu uma neurotoxicidade por uso desses antibióticos? Quando o paciente começar a desenvolver alguma convulsão ou alterações musculares. A conduta é você cessar logo esse uso, porque há um risco de ele ter convulsões refratárias, inclusive aos anticonvulsivantes. As reações de hipersensibilidade, que são as alergias, têm uma incidência de aproximadamente 8% nos pacientes. São mais comuns com as benzilpenicilinas, tá? Principalmente com o bezetacil. Varia desde uma urticária leve até um choque anafilático, tá? Pode ser que tenha pessoas que morram fazendo uso da benzilpenicilina. É raro, mas pode acontecer. Toxicidade do sangue, tá? Toxicidade hematológica também são eventos raros. Pode ter desde uma queda de plaquetas, trombocitopenia, uma anemia hemolítica, que é por destruição das hemácias, tá? Lise das hemácias, leucopenia, isso depende da dose, do tempo dependente, e alguns distúrbios hemorrágicos quando está relacionado à alteração de agregação plaquetária. Lembra que eu falei para vocês sobre a síndrome de Stevens-Johnson? Tá? Ela acontece mais com pacientes que fazem uso das aminopenicilinas. Geralmente é uma reação tardia, acontece de 1 a 10% dos pacientes, vai variando desde um eritema, de um rasgo cutâneo, placas urticariformes, até chegar em casos raros e graves a síndrome de Stevens-Johnson. Tá? A síndrome de Stevens-Johnson ela afeta até 10% da superfície corporal, e quando ela chega a 30% já não é mais a síndrome de Stevens-Johnson, a gente chama de necrólise epidérmica tóxica. Não chega a isso, tá, pessoal? Geralmente, com as aminopenicilinas, se for ter uma reação grave, chega até a síndrome de Stevens-Johnson. Então, apesar de seguras, as penicilinas podem causar reações graves. Então, é importante ter um reconhecimento precoce, suspender esse fármaco quando for o caso, e ter uma conduta em casos graves. No caso de anafilaxia, síndrome de Stevens-Johnson, aí você vai ter uma conduta para cada um desses pontos. As principais interações medicamentosas das penicilinas, isso é importante. Algumas medicações podem alterar
a eficácia ou a segurança dessas penicilinas, e por isso é importante você reconhecer e evitar essas falhas terapêuticas ou os efeitos adversos. Vamos lá. Existe a probenecida, que é um remédio indicado para tratar gota ou artrite gotosa crônica. Ela tem uma ação uricosúrica, que vai aumentar a eliminação do ácido úrico na urina, ajudando a prevenir as crises de gota. Nesse caso, quando o paciente faz uso da probenecida, vai acabar inibindo a excreção renal das penicilinas. Então a penicilina vai ficar mais tempo no organismo. Não vai ter um efeito prolongado, vai potencializar a ação da penicilina. Os anticoncepcionais orais, é interessante uma coisa. Entenda, quando a mulher faz uso de um anticoncepcional oral, hormonal, parte do hormônio está ativo, vai para a corrente sanguínea, que vai acabar reduzindo a capacidade de ovulação, para a mulher não engravidar. Só que outra parte inativa, ela precisa ser ativada por bactérias que estão no intestino. E quando você prescreve um antibiótico, esse antibiótico mata bactérias do intestino. Então, ou seja, a parte do antibiótico que deveria ser ativada por essas bactérias não vão mais acontecer, porque as bactérias vão ser mortas por antibióticos. Isso vai favorecer que aconteça a ovulação, porque às vezes aquele hormônio ativo não é o suficiente para impedir essa ovulação. Então, qual é a orientação? Se por acaso você estiver acompanhando lá no seu posto de saúde uma mulher, e seja numa consulta de rotina, assim vai, você tem que orientar que se ela estiver querendo evitar a gravidez e ela estiver fazendo uso de anticoncepcionais orais e ela tiver alguma infecção que precise fazer uso de antibiótico, primeiro, você aconselha que ela faça uso de antibiótico, mas ela continue fazendo um anticoncepcional oral, só que ela tem que associar a algum outro método contraceptivo, como por exemplo o preservativo. E detalhe, se o tratamento for, por exemplo, 5 dias, até 7 dias depois do uso desse tratamento, ela tem que continuar fazendo um método de barreira, por exemplo, para evitar a gravidez. Então, por exemplo, se é prescrito 3 dias de antibiótico, ela tem que ficar fazendo uso da camisinha, por exemplo, esses 3 dias, mais 7 dias a mais, entendeu? Então, 10 dias. Se for prescrito 5 dias de antibiótico terapia, então faz uso do preservativo durante esses 5 dias, mais 7 dias. Então, 12 dias. Viram como tem que orientar direitinho essas pacientes. A carbenicilina, pessoal, é um tipo de antibiótico que ele é dado no grupo das carboxipenicilinas. É uma penicilina semissintética, geralmente prescrita para o tratamento de infecções agudas e crônicas do trato urinário superior e inferior e em bacteriúria assintomática devido a cepas de bactérias que são suscetíveis. O que é interessante a gente saber? A carbenicilina, que é um tipo de carboxipenicilina, ela pode inativar outra classe de antibióticos, que são os aminoglicosídeos. Então, por exemplo, se o paciente estiver fazendo uso de gentamicina, tolramicina, e fizer concomitante a isso o uso da carbenicilina, você vai acabar inativando a ação desses aminoglicosídeos. Então, qual é a conduta? Administrar separadamente, nunca na mesma mistura. Então, nunca você prescrever junto um aminoglicosídeo e uma carboxipenicilina. Conclusão. A probenecina, ela aumenta o efeito da penicilina. Os anticoncepcionais orais, eles podem fazer com que você tenha uma falha no seu funcionamento, se você estiver fazendo uso de antibióticos. A carbenicilina mais os aminoglicosídeos acabam perdendo efeito, então não pode utilizar eles dois juntos. E sempre verificar possíveis interações antes dessa prescrição. Essas foram as referências utilizadas. E vamos fazer aqui algumas questõezinhas para ver se a gente fixou o conteúdo. Primeira questão. Um paciente de 27 anos apresenta febre alta há 5 dias, acompanhada de racha maculopapular, que se iniciou no tronco e se espalhou para os membros. Ele também relata linfadenopatia cervical dolorosa, cefaleia leve e mal-estar geral.
Ao exame físico, o paciente apresenta lesões ulceradas nos genitais e adenomegalias inguinais bilaterais. Os exames laboratoriais confirmaram o diagnóstico de sífilis secundária através de testes sorológicos, que é o VDRL positivo em alta titulação. Diante desse quadro, o médico decide iniciar o tratamento com penicilina. Qual das seguintes apresentações de penicilina é mais indicada para o tratamento desse paciente? Esse paciente não está com sífilis secundária? Qual é a melhor penicilina para tratar? É a penicilina G benzatina, que é a famosa benzetacil. Segunda questão. Uma mulher de 35 anos com histórico de febre reumática na infância procura atendimento para avaliação periódica. Ela não apresenta sintomas no momento, mas relata que foi orientada a continuar em profilaxia para prevenir novos surtos da doença. Os exames laboratoriais não mostram alterações significativas e o exame físico é normal. Qual das seguintes alternativas representa a opção mais indicada para profilaxia nesse caso? Detalhe: profilaxia da febre reumática, ela já teve na infância. Então, geralmente, qual é o tipo de antibiótico que é recomendado no caso? É a penicilina G benzatina. Ela também serve a profilaxia de novos surtos da febre reumática. Terceira questão. Um paciente de 58 anos, previamente rígido, é admitido no hospital com sintomas de febre alta, cefaleia intensa e rigidez na nuca. Após a realização de uma punção lombar, o exame de líquor revela pleocitose neutrofílica, hipoglicorrafia e aumento de proteínas, indicando meningite bacteriana. Olha aí. A cultura do líquor confirma a presença de Streptococcus pneumoniae sensível à penicilina. O médico opta por iniciar a antibiótico terapia com base no diagnóstico microbiológico e no perfil de suscetibilidade da bactéria. Qual das opções terapêuticas abaixo representa a escolha mais adequada nesse caso? Lembra que você tem que observar qual é o Streptococcus pneumoniae daquele caso, se ele é ou não sensível à penicilina. Está falando aqui, a cultura do líquor viu que ele é sensível à penicilina. Se ele é sensível à penicilina, eu posso prescrever a penicilina G cristalina. Um homem de 42 anos, sem comorbidades conhecidas, apresenta febre, dor torácica pleurítica e tosse produtiva com expectoração purulenta 3 dias. Uma radiografia de tórax revela a consolidação do lobo inferior direito, compatível com pneumonia comunitária. Se é pneumonia comunitária, pessoal, geralmente não é bicho de hospital, então não é tão grave assim. Após a realização de cultura de escarro, o resultado confirma a presença de Staphylococcus aureus sensível à medicilina, que é o MSSA. Não é o resistente à medicilina, então é bicho da comunidade, não do hospital. O médico precisa decidir entre o uso de penicilina natural ou uma semissintética resistente às beta-lactamases. Qual das opções abaixo representa a melhor escolha para o tratamento desse paciente? Se é Staphylococcus aureus sem a medicilina, pessoal, é a oxacilina, certo? Próxima questão. Um homem de 55 anos, com histórico de diabetes mellitus tipo 2 mal controlado, é internado devido à febre persistente, dor intensa na região lombar e dificuldade de locomoção. O exame físico revela sensibilidade significativa à palpação lombar. A ressonância magnética confirma o diagnóstico de osteomielite vertebral e hemoculturas crescem o quê? Staphylococcus aureus sensível à medicilina. Tá bem tranquila essa questão, né? A equipe médica considera o uso de penicilinas no manejo da infecção. Qual dos seguintes esquemas é o mais indicado para esse paciente? Se é Staphylococcus aureus sensível à medicilina, oxacilina. Um paciente de 36 anos foi diagnosticado com sífilis primária, após a identificação de uma lesão indolor em região genital e a confirmação laboratorial de treponema pálido. O médico prescreveu uma dose intramuscular de penicilina G benzatina. Durante a consulta, o paciente relatou que está em tratamento para gota com probenecida. Qual das opções a seguir descreve corretamente o efeito dessa medicação? O que a probenecida faz, pessoal? Ela não faz com que o fármaco fique mais tempo? Com que o antibiótico fique mais tempo na corrente sanguínea? Então prolonga a meia-vida da penicilina ao inibir sua excreção renal. Sétima questão. Um paciente de 50 anos está em tratamento com penicilina V, nossa, raro, né, penicilina V, por uma faringite streptocócica confirmada laboratorialmente. Durante o segmento, ele relata que começou recentemente o uso de probenecida para o manejo da gota. O médico revisa os medicamentos e decide continuar o tratamento com a penicilina. Além disso, o paciente faz o uso de anticoncepcional oral combinado para o controle hormonal. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente os potenciais
as potenciais implicações clínicas dessa interação medicamentosa. A gente sabe que a probenecida, o que ela faz? Aumenta a quantidade do antibiótico na corrente sanguínea porque acaba impedindo a sua excreção renal. Então, letra A probenecida aumenta a concentração plasmática da penicilina, potencializando o seu efeito. Questãozinha de concurso de 2019. As penicilinas são ativas contra uma ampla gama de micro-organismos e são a primeira escolha para muitas. A respeito delas, a alternativa correta. Letra A. São fármacos de ação bacteriostática? A gente já sabe que ela é bactericida. Por não terem estabilidade em meio ácido... Não, elas têm estabilidade em meio ácido. A gente já viu isso. As penicilinas podem ser administradas por via intramuscular, nenhuma é intravenosa. Vixe, mas tem tanta intravenosa. Letra D. Embora a penicilina seja um antibiótico extremamente efetivo, elas podem ser destruídas pela enzima bacteriana beta-lactamase. Isso é verdade. Então, letra D. Nona questão. Penicilinas são antibióticos beta-lactâmicos bactericidas por mecanismos ainda desconhecidos, talvez pela ativação de enzimas apolíticas que destruem a parede celular bacteriana em alguns micro-organismos. Essa questão é de 2021, mas o mecanismo é bem conhecido sim, que é destruir isso que é nas proteínas ligadoras de penicilina. Então, dos listados abaixo, não é classificado no grupo de penicilinas. Desses aí, qual não é penicilina? Ampicilina, eritromicina, sultamicina, amoxicilina ou penicilina de benzatina. Se eu pegasse essa questão de primeira vez, eu iria ficar em dúvida em duas. Porque eu sei que a ampicilina é uma penicilina, a amoxicilina é uma penicilina e a penicilina G é a penicilina. Só que eu ficaria entre dúvida entre a eritromicina e a sultamicina. Porque eu não conhecia a sultamicina. Mas a eritromicina eu sei que ela é um macrolídeo, então eu marcaria a letra B porque eu já sei disso. Mas ainda poderia ficar com dúvida na letra C se eu não soubesse que a eritromicina ela é um macrolídeo. Isso por quê? Porque a sultamicina, eu descobri depois que eu coloquei até no slide para vocês, ela é uma prodroga dupla da ampicilina e do sulbactam. Observe. A 10ª questão do estratégia médio. Um dos primeiros e mais importantes antibióticos é a penicilina, isolada de uma colônia de fungos do Bulopenicillium, que cresciam em uma cultura em conjunto com bactérias e inibiam a formação de suas colônias ao redor. Assim, isolou-se o composto produzido por essa espécie, que é a penicilina. A sinal alternativa que contém o mecanismo de ação dela. Gente, o mecanismo de ação é o qual? É você atuar na camada de peptidoglicanos? Então, letra B. E por último, tá, questões de residência médica, de acesso direto lá do Centro Médico de Campinas. Com relação às penicilinas, podemos afirmar exceto o quê? Ou seja, para marcar a errada, não marque a certa. A certa não marque. Letra A. Atuam contra Streptococcus pneumoniae, beta-hemolítico, Staphylococcus aureus na platô de penicilina? Show de bola, então não marca essa. Não atuam sobre bactéria produtora de beta-lactamase? Atuam não, então não marca essa. Em via oral, a amoxicilina é de primeira escolha para infecção de vias aéreas, sem sombra de dúvida. Restou a letra D. Por quê? Aqui, a amoxicilina causa mais diarreia e dor epigástrica que a ampicilina, quando feita via oral, e a ampicilina não se altera na de alimentos? Se altera sim, pessoal. Por isso que você tem que prescrever a ampicilina ou 2 horas antes ou 2 horas depois das refeições. Sendo que ela tem uma posologia de 6 em 6 horas, enquanto a amoxicilina é de 8 em 8 horas, que é uma posologia bem mais confortável. E concluímos por aqui a nossa aula. Até mais.